Olá, boa noite. Tentar mais uma vez aqui entrar. Ai, conseguimos, não acredito, meu Deus do céu. Salve Purusha Jairaj. Ai, gente do céu, que emoção! É muita emoção. Minha Nossa Senhora. Gente, olha, desculpa, que eu tô com dois telefones aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ai, meu Deus, Guru Jago, o que que é isso? Pelo amor de Jairaj. Já, já Ganesh abriu as portas e agora é possível a gente começar os nossos trabalhos. Gratidão pela perseverança e também gratidão a todos por estarem aqui insistindo nesse sacrifício. Né? É o sacrifício do nosso tempo, dos nossos sentidos. Esse é o significado do Purusha Shukta, Vibala. Sim, Você viu sim, aí no Purusha Shukta? é, é isso, a gente nunca desistir, né? Principalmente desse processo de entrega a Deus. Eu acredito que venham muitos obstáculos, a gente é muito testado nesse processo de devoção, de purificação, porque realmente a gente tem que largar muita coisa no meio do caminho e insistir para chegar aos entendimentos, inclusive ao perdão, aos muitos processos de renascimento, né? Porque para perdoar tem que renascer, então, para entrar nesse, que é um processo de sacrifício também, essa morte, né? Que é uma morte interior, né? De, de se colocar a serviço mesmo, né? Eu não sei, é o que eu sinto. É o que você leu no Purusha Shukta. Ele fala no Purusha Shukta sobre o sacrifício e ele fala sobre sacrifício de animais. Então ele fala de sacrificar o pacho. Pacho é o animal em mim. Eu preciso aprender a sacrificar esse pacho. Então, existe o arquétipo do animal de poder. Então, cada animal de poder que vai ser sacrificado, né, nessa oferenda ao divino, então, ele vai ser uma das características que eu preciso ocupar a serviço de Deus. Purusha é a contraparte de Shakti. Purusha se completa com Shakti. Então, Purusha é o masculino e Shakti, ou Prakriti. Prakriti é a natureza, é a energia feminina. Então, o Purusha penetra Prakriti e a existência se manifesta. Então, aqui é ocupar a Shakti a serviço do Purusha, a serviço do desfrutador. Então, ela está servindo ao prazer dele. Isso é uma coisa diamante. Isso aqui é uma história de amor. A gente estava agora na escola Sarasvati relembrando a história de Shiva com Sati. Como que ele começa o relacionamento com Sati Devi. Então, Sati é a primeira manifestação de Shakti. Depois que Shiva passou muito tempo como um yogi renunciado, então ela aparece para ele como um ser humano. Ela nasceu no reino humano, como filha do Prajapati Daksha. Quem é o Prajapati Daksha? Prajapati é um progenitor. Na Bíblia, a gente tem a história de Adão. Adão é um progenitor. Deus criou para que ele criasse progênie. Então, Brahma, ele tem os seus filhos que vão povoar o universo. E o Prajapati Daksha, ele era um dos progenitores universais. Prajapati significa um pai, um patriarca. Então, é a história do patriarcado também. E como que a história do patriarcado vai ser curada através da força matriarcal. Então, ela nasceu, a própria deusa Mahashakti nasceu como filha do Prajapati Daksha. Porque o Prajapati Daksha
era uma pessoa importante no universal. E não só isso, ele era um grande devoto do Senhor Vishnu. O Vishnu é o esposo da deusa da fortuna. Então, ele trazia ali uma adoração pomposa. O Prajapati-Daksha, ele estava ocupado em sacrifício. Ele estava sempre fazendo sacrifício, mas era um sacrifício opulento. Ele realmente sacrificava o melhor que ele tinha. Ele pegava o melhor de todos os seus animais. Ele pegava o melhor de todos os seus frutos, de todos os seus vegetais. E ali ele sacrificava com desapego. E era tão poderoso aquele ritual que o animal que era sacrificado saía rejuvenescido. Ele saía revigorado do fogo. Então o fogo, ele transforma tudo. Né? A gente vai acender o fogo de sacrifício, a madeira, o grão, vai ser queimado, vai ser transformado em fogo. Mas no sacrifício de Daksha, o animal saía revigorado, rejuvenescido. Então era um ritual poderoso. Só que, com o passar do tempo, aconteceu que a filha do Prajapati-Daksha se encantou pelo Senhor Shiva, que era aquele que estava ali meditando, esperando o momento adequado para destruir o universo. Quando o ser humano se corrompe na era de Kali. Aí ele vem para quebrar tudo, para tirar aquela... Se você não aproveita a oportunidade, então vamos quebrar tudo. Então é o tempo que devora. Aqueles que não aproveitam a forma humana de vida. A forma humana, por si só, é um sacrifício. Nós estamos aqui para nos sacrificarmos para o bem comum. É disso que o Purusha Shukta fala. Sacrifício quer dizer cooperação. Cooperar para o bem comum. É a cooperação entre homens e os poderes da natureza. Entre os homens e a natureza, que são os devas. Então, você vai oferecer sacrifício. Então... a deusa Sati, ela se apaixonou por Shiva. E o Prajapati-Daksha começou a pensar que ele era superior a Shiva. Porque Shiva é meu genro. Então, se Shiva é meu genro, ele deve respeito a mim. Ele tem que me pedir a benção. Né? Aí ele ficou no ego. Ele ficou no ego da sua posição material. A posição material ela é relativa. Mas a posição de Shiva é transcendental. Porque Shiva é o eu. É o verdadeiro eu, não é uma posição relativa. É a posição absoluta do ser, não é do parecer. Então, ele não tinha uma boa aparência, Shiva. Ele cobria-se com as cinzas do sacrifício. Então, o Prajapati-Daksha, ele tinha um desrespeito, começou a criar um desrespeito do seu coração pelo Senhor Shiva. E foi um problema, porque Sati era o pai dela e era o marido dela. Então, criou-se uma contenda familiar, aonde não foi possível a felicidade do casal, a felicidade da família, do todo, do conjunto. Né? Não era só o individual. Então, estava entrando em conflito familiar. Ela precisava se curar com o seu pai, curar o relacionamento dela com o pai dela, para que ela pudesse adentrar na sua vida conjugal com o coração livre. Com o coração completamente aberto para o amor. Ela ainda, então a deusa ali não pôde mais conter a sua existência naquele corpo, uma vez que ela precisava abandonar aquele corpo. Abandonar o corpo é um processo que se dá no processo de criação, é algo que se acontece no processo de criação. Brahma, ele vai criando, e à medida que ele vai criando, ele vai abandonando os corpos. Ele precisa trocar de corpo. O Criador, ele precisa trocar de corpo, porque ele se contamina quando ele cria algo que é pesado, que tem um karma pesado. Quando ele cria uma forma, ele está dando uma oportunidade a uma alma condicionada que não tem um corpo, a ter uma oportunidade de tentar aprender com os seus desejos, aprender com a sua mentalidade ali. Então, às vezes, ele tem que criar algo muito na ignorância. Tá? Então, ele vai se contaminando e aí ele tem que abandonar um corpo e aceitar outro. Então, é um processo criativo, um processo de abandonar o corpo. Então, esse estudo que você trouxe do Purusha Shukta, Vimala, é um segundo nascimento para você. Você está começando a se dedicar ao estudo desse sacrifício. Você já fazia o sacrifício na Arca da Montanha com o Maharaj.
você já se reuniu, já observou o Shivaratri, e acendeu o fogo de sacrifício. Mas agora você está estudando a prática. E agora, quando você executa o sacrifício, você vai ter uma outra mentalidade. Sua mentalidade está se evoluindo. Então, que esse sacrifício que a gente vai fazer aqui sirva para produzir o seu corpo de luz. O seu corpo espiritual perfeito, semelhante ao da deusa da fortuna. Semelhante ao da Mahashakti. Assim como ela passou pelo processo de cura com seu pai, que esse processo também se manifeste no seu coração, na sua história de vida, no dia de hoje, nesse dia sagrado de hoje. Então, é um dia de muitas bênçãos para a sua vida, de transformação. Eu posso, assim, eu queria falar só duas coisas antes, assim, que antes da live começar, eu estava lembrando muito de um Shivaratri, assim, o Shivaratri que eu participei, né, com o Hari Govinda, ele sempre contava uma história. Eu falei, gente, essa história é muito Purusha, assim, que ele sempre contava que tinha um rei, eu não vou lembrar o nome do rei, mas ele fazia ofertas opulentas também para o Senhor Shiva. E eram ofertas, assim, fantásticas, assim, ele era um rei muito rico, então ele ofertava tudo que ele tinha de mais maravilhoso. E aí até que aparece o Senhor Shiva, assim, numa dessas cerimônias, né, que ele está, então, ofertando todas as suas riquezas para o Senhor Shiva. E o Senhor Shiva está dizendo, está faltando alguma coisa aqui, está faltando alguma coisa aqui. Aí ele fala assim, mas como? Aí o rei diz, mas como está faltando? E aí o Senhor Shiva aponta, assim, para uma bandeja de ouro. E aí ele fala assim, traz aquela bandeja aqui. Aí ele falou assim, aí ele trouxe, aí o Shiva falou assim, senta nessa bandeja, o que está faltando é você, né? Então é essa coisa mesmo do sacrifício, do autossacrifício a Deus, né? Do autossacrifício a Deus, assim. Então é o que o senhor falou, assim, o processo de estudo do Purusha é que vai dando entendimento até dessas histórias que eu já ouvi, né? É porque a gente precisa estar sempre escavando para entender melhor, com mais profundidade, o que realmente é esse sacrifício, né? E eu perdi meu pai, quer dizer, perdi e ganhei, né? Meu pai faleceu hoje, né? Meu pai fez a passagem dele hoje. E é muito forte para mim estar ouvindo tudo isso e estar terminando o Purusha com a passagem do meu pai, com toda a história de Sati, né, que inclusive teve aquele dia que eu falei Sita, querendo dizer Sati, enfim. E então todo esse processo mesmo de ir abandonando nesse fogo sagrado o que não é mais, né? Porque a vida está o tempo todo se transformando. Às vezes eu tenho essa imagem assim, que a vida é esse lago, né? Como se fosse a gente tivesse um graveto e riscasse o lago. Mas na mesma hora que o graveto passa, a água já se recompõe, aquele risco não existe mais, né? Então a vida está constantemente em mudança, a dança é uma dança contínua, né? Então a gente pode acompanhar essa dança, mas sempre nesse processo de purificação do coração, né? Que forte, que transformador, que Deus abençoe aos que ficam, aos que vão. Como diz o mestre Irineu, eu nunca mais hei de esquecer de rezar pelo meu irmão. O meu irmão que já se foi desse mundo. Eu peço a Deus por ele, que ele fique em bom lugar. Então eu sempre devo orar. É por isso que Deus faz a diferença. Eu e tu, sou eu, és tu. Foi Deus quem nos fez assim, para eu rezar por ti e tu rezares por mim. Então a gente existe separado para que a gente possa pedir a Deus um pelos outros. Esse é o Purusha Shukta, que haja paz, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Esse é o Purusha Shukta, é a cooperação. Então é o seu relacionamento com seu pai, que Deus o bote em bom lugar e deixar ir o que tem que ir, o desapego, porque a dor está no apego. Então o desapego é a cura.
que nos permite amar. Foi o que Sati fez. Ela abandonou o seu corpo. Sati abandonou o seu corpo e aquilo causou profunda dor em Shiva, mas foi necessário. Foi necessário. O Prajapati Daksha acabou tendo a sua cabeça decepada do seu corpo. Aí criou-se aquela contenda de sectos. Os Shivaístas e os Vaishnavas. Eles são diferentes. Existe o grupo de Shiva e o grupo dos devotos de Vishnu, que é o Daksha. Então, isso é um pensamento sectário. É isso que o Purusha Shukta ensinou. Que esse pensamento sectário que separa os homens, ele deve ser sacrificado. Ele deve ser oferecido a Deus. Então, não deve existir essa contenda entre os devotos. Deve-se compreender a individualidade, mas também a unidade na diversidade. Então, a gente deve aceitar a diferença, conviver com a diferença. Então, é isso que ensina a história de Sati. Quando o Sr. Shiva arranca a cabeça do Prajapati, o universo entra em colapso. Porque ele é uma personalidade, um administrador importante. Então, o Sr. Brahma, o Criador, pede misericórdia a Shiva. E Shiva coloca a cabeça do bode na cabeça de Daksha. E foi esse o ponto que você trouxe do estudo. Foi a cabeça do bode. Então, nós somos esse bode que vai ser sacrificado. Eu sou o cordeiro. Assim como Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus traz o ato de sacrifício, que era oferecido aos animais em holocaustos. Então ele traz aquela mesma coisa dos animais que eram oferecidos em holocausto. Ele agora era o cordeiro. Ele se colocava como cordeiro. Mas a gente tem a mania de jogar a responsabilidade toda para Jesus. Porém, Jesus está dando um exemplo. Que eu seja o cordeiro. Que a mãe se banhe no meu sangue. Banhada no meu sangue é vermelha, cintilante. Eu sou cordeiro dela. Sou oferenda dela. Banhada no meu sangue é vermelha, cintilante. Eu sou cordeiro dela. Sou oferenda dela, banhada no meu sangue, é vermelha, cintilante. Rakta Kali Makijai. Rakta Kali é a Kali vermelha. Então, é essa mentalidade que o Purusha Shukta nos traz. Sim, sim. Eu também fiquei muito impressionada, assim, porque eu nunca tinha pensado sobre isso em relação ao Purusha, né? Assim, que foi muito revelador para mim essa qualidade do fogo, que o fogo ele não é corrompido, né? Ele é puro, ele é sempre puro, né? Todos os outros elementos eles são poluídos, né? A terra, o ar e o fogo não, ele se mantém ali. Então, eu também penso muito nisso, né? Quando a gente consegue se conectar com o fogo do amor que existe dentro do nosso coração, a gente consegue queimar todas essas camadas de desentendimento, né? Todas essas camadas de desencontro com as pessoas, né? Com as relações que a gente tem na vida. Entrar nesse fogo, sabe, do coração, encontrar esse fogo do coração, que essa leitura também me trouxe, né, de realmente, assim, entrar para encontrar esse fogo dentro, porque o que importa, no final das contas, é esse fogo, né, é esse fogo que é incorrompível, até mesmo diante dos mais diferentes fenômenos, né? Por isso que eu comecei falando sobre a questão do perdão, logo que a gente começou a live, né? Eu vi, assim, especificamente com meu pai, assim, meu pai foi uma pessoa que ele teve, assim, muitas vitórias na vida dele, né? Como um grande provedor, foi um homem que foi um grande provedor, como Daksha deve ter sido, né? Como o senhor acabou de dizer, que Daksha foi um grande provedor também, foi um grande administrador, então ele deveria ali, né, estar também provendo todos que estavam em volta dele, né, através da administração dele, cuidando das pessoas, ele devia ter a maneira dele.
que é muito nobre, mas no caso do meu pai especificamente, algumas coisas ele não conseguiu deixar passar. Algumas coisas o coração dele reteve, né? E ele é um exemplo para mim, que eu tenho que estar sempre colocando realmente muitas coisas na fogueira, porque eu não preciso ter razão, né? Às vezes a gente se pega muito assim nos processos assim, eu preciso ter razão, ou eu quero ter razão, né, em relação a determinadas situações da vida. E assim, esse desapego, eu fui entendendo também muito isso assim, que o desapego ele tem que ser total, a gente só chega realmente, né, esse cordeiro é o cordeiro de Deus, é o cordeiro que se desapega e se entrega a Deus, né? Se entrega, se desapega de tudo, não tem que ter razão, não tem que ter nada. É só entrega a Deus, é o cordeiro de Deus. Esse é o sacrifício, né? Isso. O cordeiro é justamente a humildade. Porque o senhor Shiva perdoou Daksha. Ele coloca a cabeça de bode no Prajapati Daksha depois que o senhor Brahma pede que ele o perdoe. Quando o Shiva se acalma, ele perdoa Daksha, então ele coloca a cabeça de bode, que significa a humildade. Então, ele está sacrificando o ego e adquirindo humildade. Então, a humildade é o grande sacrifício dessa era. Para cantar o nome de Deus congregacionalmente com os irmãos, a gente tem que ter humildade e tolerar. Mais tolerante que uma árvore e mais humilde do que uma palha na rua. Assim a pessoa pode cantar o santo nome constantemente. Então, nós vamos agora acender o fogo de sacrifício. Nessa oferenda do Purusha Shukta, de todos esses versos que foram cantados, todos os versos do Purusha Shukta que você cantou estão presentes nesse fogo de sacrifício. Aqui a gente vai cantar mantras simples, para que quem está em casa possa facilmente acompanhar. Ouvindo, você ouve e tenta cantar o mantra, para que a gente fique junto dessa corrente de oração. Então a gente vai cantar Tá, aqui mantras mais simples. Mas tá. os versos do Purusha Shukta estarão aqui. Tá, então, Guru Jaga, só antes do senhor acender o fogo, eu queria dedicar todos os méritos dessa leitura, né, ao meu pai, Ronald Rodrigues Santos. Eu peço que a deusa, a grande mãe, senhor Shiva, aceitem, né, a meu humilde seva. Eu sei que eu fui muito falha em muitos aspectos, mas foi feito com muito coração e que todo é, essa minha disponibilidade em aprender, que esse mérito, se eu conquistei algum mérito, que vá para o meu pai. Ser irada. Perfeito. É a nossa intenção aqui, trazer essa pira funerária. Aqui no Ocidente a gente não tem o hábito de cremar os corpos, a gente enterra. Mas a gente vai simbolicamente fazer essa cerimônia de cremação também, aqui agora, nesse fogo de sacrifício com o cântico dos mantras e das oferendas. O Purusha Shukta também é uma oração para o nascimento de Deus. Era uma oração para um renascimento. Porque quando esse mundo estava cheio de pecado, a Mãe Terra pediu misericórdia. E aí Deus prometeu que ia nascer. Aí os deuses ofereceram as orações Purusha Shukta. Aí Krishna veio e disse, eu vou nascer por causa da Purusha Shukta. Então, o Purusha Shukta foi a oração que os devas ofereceram ao Senhor Vishnu para que Krishna nascesse nesse mundo. Então, para que renasça esse eu superior, tanto no seu pai que se foi, quanto em você que fica. Nós acendemos esse fogo. Começando invocando a luz do conhecimento na presença de Agni. Então, repete comigo. Om Om Agni Agni Devaya Devaya Namaha. Namaha. Om Om Agni Agni Devaya Devaya Namaha. Namaha. Om
Om Agni Agni Devaya Devaya Namaha. Namaha. Om Om Agni Agni Devaya Devaya Namaha. Namaha. Então, na presença do Deus do fogo, através da nossa fé, da oração, do verbo, nós consagramos aqui ao nosso coração, primeiramente, a forma do Brahman Supremo como Senhor Ganesha, aquele que elimina os obstáculos e que abre as portas do conhecimento. Om Om Gam Gam Ganapataye Ganapataye Namaha. Namaha. 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 Swaha Swaha. Swaha Swaha. 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 Swaha é a esposa do Deus do fogo, é a consorte, a Shakti do Deus do fogo. Swaha significa entrega. A entrega é a consorte, a Shakti do fogo. Eu me entrego ao Senhor Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Swaha. 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 Então, em seguida, agora eu vou oferecer orações ao Senhor Shiva, que é Mahadeva, o principal de todos os deuses. Om Namah Shivaya. 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 Descer. Swaha. 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 Ai, tá caído, ó. Peraí que eu vou Aham. ajeitar a câmera. Vou ajeitar. Em seguida, nós vamos oferecer orações a Devi, Kali. Om Namaskandikaya. Om Namah Om Namaskandikaya. Om Namah Chandikaya. Om Namaskandikaya. Om Namah Chandikaya. Om Namaskandikaya. Om Namah Chandikaya. Swaha. Swaha. Swaha.
Swaha, Swaha. Swaha. Então agora nós vamos oferecer oblações ao Deus do Sol. Om Om Surya Surya Devaya Devaya Namaha Namaha Swaha 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 Om Om Surya Surya Devaya Devaya Namaha Namaha Swaha 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 Swaha. Swaha. Então aqui nós estamos fazendo algumas oferendas ao fogo na forma das sementes. As sementes são todas as suas atividades, todos os seus trabalhos, tudo que os seus sentidos executam. Cada ação plantada no teu pensamento e nas tuas palavras. Então aqui a gente está oferecendo tudo como uma oferenda ao fogo sagrado. E por último nós iremos invocar as bênçãos do esposo da deusa da fortuna, o Senhor Vishnu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namah Namah Pavitra Pavitra Vasudeva Asuva Sarvavastam Sarvavastam Gatopiva Gatopiva Yatsmare Tasmare Pundarikasham Puridakasham Sabaya Tabaya Abhyantara Abhyantara Shuchi Shuchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Swaha 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 Swaha. Swaha. Então aqui esse mantra nos diz que tanto purificados quanto contaminados, pavitra ou apavitra, todos estão purificados quando cantam o nome de Deus. Todos se purificam ao cantar o santo nome de Deus, Shri Vishnu. Então aqui nós invocamos as 5 deidades principais do Tantra nessa cerimônia de fogo, nessa cerimônia de bênçãos, também de oração e de encaminhamento, e de produção de um corpo de luz. Então eu vou pedir para você, Vimala, se você quer trazer algum verso que você gosta do Purusha Shukta. Eu vi que você treinou bastante aquele do começo, ou algum outro que você sinta de cantar. Deixa eu ver aqui. Eu gosto do segundo verso. Eu acho ele lindo. Tem muito tempo que eu não venho. Purusha evedagam sarvam yadbhutang yachabhavyam yutamritat vasyeshanaha yadanena tirohati. Aí, posso ler a tradução? O Purusha, ou a consciência divina, é toda essa verdade completa, a criação, em sua essência. Tudo que existe no aqui e no agora.
existiu no passado e existirá no futuro. Esse é Ishana, essa consciência imortal de tudo que está além do tempo. Essa consciência transcende tudo que é Ana, expressa o manifesto na forma da matéria, o universo. Jaya Sri Radhe. Se manifesta como tudo a consciência. Então, aqui nessa cerimônia de fogo, após o seu início, a sua iniciação no estudo do Purusha Shukta, aqui a gente traz para você a sua iniciação de Siddha Pranali. Siddha Pranali é o processo pelo qual um praticante de Raganuga Bhakti, ou do caminho da devoção do amor espontâneo, trilha os seus passos. Esse é o caminho da mente, é o caminho do coração, é voltar a ser criança, é imaginar um faz de conta verdadeiro, o faz de conta de que eu sou o eu eterno, e esquecer o faz de conta de que eu sou um eu temporário. E aqui se identificar com o lila, com passatempo, ao invés de um contratempo. Passatempo é diferente de trabalho. O grão aqui representava o nosso trabalho, o karma. Todo o meu trabalho executado eu ofereci. Para que eu ofereço meu karma? Para eu entrar no lila. O lila é a brincadeira. É quando eu ajo sem um propósito. Uma brincadeira só tem o propósito de se divertir, de vivenciar o aqui e agora. O momento da brincadeira, ela não tem um processo futuro, um objetivo. Então, o lila é isso. Então, para você entrar no lila de Radha e Krishna, do casal divino, você recebe uma forma de golpe, uma identidade de uma golpe de Vrindavana, assim como o Senhor Shiva recebeu para poder contemplar a dança da raça. Ele foi transformado em Gopishvara Mahadeva. Então, da mesma forma, a Vimala Devi Dasibal, que é uma sadhaka tântrica iniciada, ela vai conceber-se a si mesma mentalmente como uma Gopi de Vrindavana, como uma das deusas da fortuna que serve o casal divino. Então, essa Gopi é chamada de Valari Manjari. Valari Manjari. Manjari quer dizer um botão de flor. Uma flor que está começando a desabrochar. É assim que se chamam as servas de Radhika. Existe um outro termo para Manjari. É Kinkari. Kinkari significa uma pergunta. Kinkari. Kim, o que posso fazer? Kari, o que eu posso fazer? Como eu posso servir? Então, Valari Kinkari ou Valari Manjari. Valari, é Valari. Isso. É quase meu nome. Um pouquinho, né? Valari Manjari. Esse não é o nome do corpo material. O nome do corpo material é o nome de praticante. Vimala Devi Das. Esse outro nome é o nome que você vai se conceber como uma Gopi. Vai imaginar o seu corpo perfeito. Uma pele brilhante como um raio. E uma roupa vermelha como a flor da papoula. Uma roupa que foi usada por Shrimati Radhika e que ela deu de presente para você. Você se veste com as roupas Mahaprashada da Suprema Deusa da Fortuna. Essa é uma identificação superior. É uma produção de um corpo espiritual perfeito. E agora esse processo é um processo esotérico muito profundo, pelo qual você agora vai passar a estudar ele. Então, a gente vai conversar nas nossas mentorias, nos nossos encontros individuais. Eu vou lhe passar a apostila da sua iniciação ao Tantra, onde você vai poder estudar todo o Guru Parampara, cada mestre espiritual que veio antes. Assim como você é Valari Manjari, eu sou Milenge Manjari. E meu Gurudeva é Fula Manjari. E a Guru dela é Aruna Manjari. Até chegar aos pés de lótus de
a Nanga Manjari, que é a irmã de Radharani. Então é uma sucessão, é uma hierarquia de amor divino. Seja bem-vinda ao grupo das associadas íntimas do casal divino. Gratidão por esse seva maravilhoso, minha amada. E muitas bênçãos nesse momento de passagem. Muita Gratidão. compreensão. Gratidão. Eu queria dizer assim que foi através do meu contato com o Senhor, né, que é o meu guru, que é o meu mestre, que eu entendi o significado da poeira dos pés do mestre. Foi nesse processo de estudo do Purusha que eu entendi o que significa, assim, eu sei que eu ainda tenho muito mais a entender, mas eu comecei a entender o que significa a poeira dos pés do mestre. Porque é o mestre que vai abrindo os caminhos, ele vai pisando, e onde ele pisa fica poeira. Então, eu agradeço a poeira dos seus pés, reverencio a poeira dos seus pés, Guru Jaga. Gratidão profunda por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor me deu. Eu realmente não tenho como agradecer o que o Senhor abriu para mim, e a Krishna Chandra e toda a escola Sarasvati. Eu agradeço profundamente, do fundo do meu coração, mais do que as palavras possam dizer. E somente pelo meu comportamento e pelo que eu vou fazer é que eu posso tentar honrar todas essas maravilhas que o Senhor oferta para mim. Gratidão, Jai Radhe. Gratidão. Eu sou muito afortunado de ter a sua amizade. Jaya Sri Radhe. Todas as glórias ao Senhor Nityananda e todas as glórias aos devotos. Jaya Sri Radhe. Tchau.